Fala galera, estamos começando mais um do Zero Podcast. Já quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar nas redes sociais para que esse vídeo, esse podcast possa chegar mais longe, né, Kelvin? É isso aí, galera. @do Zero Podcast em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok e do Zero Podcast no YouTube. Se inscreve no canal, deixa aquele like nos vídeos, assiste os vídeos anteriores a esse. Dá aquela força, fortalece nós. Estamos aqui com uma convidada especial, uma missionária. Isso aí, né, Kel? Boa noite. Quero pedir para você, então, que se apresente, conte como que você começou do zero. Como a gente sempre brinca, né? Uhum. Então, boa noite, né? Meu nome é Glauce, tenho 37 anos. Eu sou natural de Vilhena, de Rondônia. Minha família é toda do Paraná. Minha mãe era catarinense, meu pai foi morar em Rondônia, eu nasci lá, mas com 5 anos eu vim morar no Paraná com os meus avós, depois que minha mãe faleceu, em Ponta Grossa. Fui criada em Ponta Grossa, eu e minhas irmãs, pelos meus avós, no catolicismo, sempre fui aquela pessoa bem católica, religiosa, né? Como tem que ser, né? Como eles ensinam e a gente aprende. E já morei um tempo na Cachoeira com eles. Minha irmã mora aqui no Candói. Sempre eu tô por aí visitando ela. E eu me converti quando eu voltei pra Rondônia. Isso tinha uns 19 anos. Eu entendi de voltar com a minha irmã, morar com o meu pai. Estar mais perto dele, ter aquele... Sim. Voltar a ter aquele vínculo, aquele relacionamento que tinha sido quebrado, né? E foi lá que eu me converti. Lá que a minha vida começou, uma nova história. Eu posso dizer pra você, uma nova Glauce. Onde eu conheci Cristo. Onde tudo mudou na minha vida. Eu digo que foi, assim, uma transformação mesmo. Da água pro vinho. Eu lembro muito, assim, que eu entendi de Jesus. Uma pessoa falou de Jesus pra mim. No outro dia eu já tava largando tudo que eu fazia. Foi uma coisa, assim, muito impactante na minha vida, sabe? Eu entendi aquela mensagem de Cristo. Parece que os meus olhos se abriram, assim, sabe? E fui caminhando com Cristo, fui bem discipulada por essa pessoa, ela me ensinava a palavra, eu tinha muita dúvida. Até trabalhei muito tempo em rádio lá em Vilhena. Eu trabalhei, depois que eu me converti, até tive um programa voltado gospel, assim, para levar a palavra de Deus. Foi bem legal, foi um tempo muito bom. Cresci bastante. Daí foi quando em 2004, eu ouvi falar sobre Jocum. Algumas pessoas da igreja que eu tava, que eu me converti na Batista. Ainda sou membro da Batista lá em Rondônia. Sempre vou pra lá fazer visita pro meu pastor. Sempre passo relatório de tudo que eu faço, eu e minha família. E ouvi falar de Jocum. Daí foi aquilo no meu coração. Assim, é isso que eu quero, Deus. É esse lugar que eu vou. Eu quero mais do Senhor, né? Foi quando eu entendi Deus me chamando para Jocum naquele tempo, fazer a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, que é a primeira escola que tem dentro de Jocum para você entrar e depois você poder se capacitar e fazer outras escolas dentro de Jocum, né? E eu fui em 2007 na base de Contagem, em Minas Gerais. Fiquei lá meus 5 meses, que essa escola dura 5 meses. São 3 meses teórico e 2 meses prático. Então você fica lá dentro, eu costumo dizer assim, né? Quem já fez um encontro, né? Que é 3 meses igual um encontro, só que é 3 meses. 3 meses, nossa. 3 meses de encontro. É muito legal. Encontro e reencontro. Porque é muita coisa boa. Você recebe muita coisa boa. Você aprende muito, você cresce muito. A respeito ali de Jocum, dá uma pinceladinha rápida, assim, pra quem às vezes tá assistindo esse podcast. Tá. Até a gente também, o que é realmente a Jocum, qual que é o objetivo principal. Tá. Jocum é jovens com uma missão de todas as idades. A gente brinca, né, que tem jovens lá de 60. O Jimmy, que é o fundador de Jocum, já tem, né, mais de 70. O nosso pastor, na época de jovens, ele falava, né, que os jovens da nossa igreja eram até 100 anos. Passava de 100 anos, eles começavam a ficar adultos. Fazia tempo que era jovem já, né? É bem assim, a Jocum é a mesma coisa. Então tem gente de todas as idades, é bem legal.
E ela é interdenominacional, então existem pessoas de várias igrejas, né? Mas que acreditam em Cristo Jesus, que tem a sua fé baseada na palavra de Deus, né? E os missionários lá são... Ela é uma missão, assim, que ela não tem fins lucrativos. Ela vive, então, de oferta. A gente acredita que a Jocum, desde que ela foi fundada, que foi em Kona, depois aqui no Brasil, pelo Jimmy, que ele é americano, trouxe para o Brasil, começou em Contagem, eles acreditam que a gente sempre tinha que viver nessa base dessa fé. Ou seja, você ouvir Deus, entender o que Ele quer ir e fazer. Então, a gente mora dentro de uma base missionária, só que ninguém tem um salário, entendeu? Então, você vive mesmo de oferta. A gente mesmo, os próprios missionários, é que sustentam a missão. É assim que funciona. Então, tem um valor fixo que você contribui por mês. Você tem tudo ali dentro. Sua alimentação, uma casa, uma moradia, tudo. Café, almoço, janta. E tem a sua moradia ali. Mas como ela funciona? É os missionários que sustentam. E isso já faz 50 anos. Nunca faltou nada. Sempre foi dessa forma e sempre vai ser. E tem gente que pergunta, nossa, mas nem o fundador não recebe? Nem o fundador. É um passo de fé, de você crer que tem que viver dessa forma. E ela é uma missão que ela veio para estar junto com a igreja, né? Porque todos os missionários que estão lá dentro também precisam da igreja. Ela não vive sozinha. Se eu tô lá é porque uma igreja me enviou, um pastor me enviou, acreditou no meu chamado e eu tô lá desenvolvendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, junto com a igreja, a gente desenvolve muitos trabalhos missionários. E, como eu disse, não tem denominação. E existem várias escolas dentro de Jocum. Estamos hoje aqui no Brasil em mais de 54 lugares do país. E fora do Brasil em mais de 176 países. Então, em muitos lugares tem Jocum e o evangelho está sendo falado, né? E existem várias áreas de trabalho, que nem ali em Curitiba, na base que eu moro, a gente trabalha muito com esse foco de treinamento. O missionário, ele vem, faz a ETED. Ele faz a ETED, eu entendi que eu tenho que estudar a Bíblia 1 ano. Ele fica 1 ano estudando a Bíblia lá, que a gente ensina um método que você consegue ler a Bíblia 5 vezes e em 1 ano você aprende ela todinha. Em 1 ano você sabe muita coisa. Ah, tem uma outra escola que te capacita, é uma escola de transcultural. Só para você aprender, eu tenho um chamado com o povo inalcançado. Ele vai lá, estuda e depois vai para o povo que Deus chamou ele. Daí tem outra escola que é ligada só na área de aconselhamento, FMA. Ela ajuda pessoas na sua área emocional, tudo mais assim. E também capacita conselheiros para depois voltar e desenvolver essa área que ele entende que é um chamado também. E várias outras coisas. Tem evangelismo. O trabalho hoje que eu desenvolvo dentro da Jocum é no Projeto Esperança. O Projeto Esperança ele já é mais voltado não em treinar missionários, mas os missionários que vão para lá entendem que eles têm que trabalhar na comunidade. Então, a gente trabalha na área de justiça social, misericórdia e justiça social. A gente atende as pessoas vulneráveis, né? A gente até dá uma escola que se chama Criança em Risco. A gente já trabalha com um público mais vulnerável mesmo. É família, crianças, mulheres. E a gente trabalha... Hoje, a gente está atendendo famílias haitianas, esses carrinheiros principalmente. Pessoas do bairro, a gente oferece futebol para os meninos, porque através do futebol você alcança e fala de Jesus e, ao mesmo tempo, você alcança a família. Eu já ofereço cursos para as mulheres e tem homens também que fazem lá, que é o curso de confeitaria e panificação. A pessoa vai lá fazer um curso, eu ofereço para ela uma renda melhor, porque ela vai aprender um curso e depois ela vai melhorar o sustento dela. Uma profissão, né? Uma profissão. E da família dela, é bem legal. Muita gente vai lá. E eu falo de Jesus, a gente tem o nosso tempo de devocional. E tem também aula de música lá dentro, tem inglês. Hoje a gente também está tendo os haitianos, ensinando a língua portuguesa. Então, tem bastante coisa bem legal nessa área de comunidade. Então, tem muita coisa dentro dessa base. Agora, se você... mas eu tenho um chamado não para trabalhar na comunidade, mas meu chamado é mais na área de louvor. Vai ter uma escola de louvor. Tem tudo isso, entendeu? Não tem algo específico para o seu dom, o seu chamado. Interessante que isso mostra, né, a multiforma mesmo de Deus trabalhar isso. E que não é válido, muito válido o evangelismo se bater de porta em porta, isso. Muito válido. Mas existem muitas outras formas, né? Sim. Ferramentas, né? Ferramenta de evangelismo. Isso. E cada um vai se encontrar em uma dessas ferramentas.
se encontra. A pessoa só não vai evangelizar quem não quer mesmo, né? Porque sempre tem um lugarzinho pra ela estar evangelizando, né? De alguma forma. E que nem ver a comunicação. Hoje vocês aqui, né? A comunicação é uma missão, é uma das... A gente fala assim, que a Jocum fala que as 7 áreas de influência, né? Uma das áreas de influência hoje é a comunicação. E tem que fazer... Hoje é essa forma também de você fazer missões. Eu tava até falando pra ele um pouquinho antes. Lá dentro tem também o podcast, eles fazem uma vez na semana. Eles têm entrevista com os missionários lá, é bem legal. É uma ferramenta muito boa. Então existem aí, dentro de Jocum, várias formas de trabalho. Né? Onde a gente trabalha ali, só ali em Curitiba tem 5 bases. Eu estou em uma. Então tem 5. Então cada uma desenvolve um trabalho específico. Tem gente que quer trabalho mais urbano, tem gente que é mais rural, dependendo mais sertão, tem tudo isso. Uma curiosidade minha, por exemplo, quem é enviado, no caso, a família ou a igreja sustenta ele durante aquele tempo que ele tá lá estudando. E a partir do momento que ele se forma, vamos dizer assim, que ele faz o curso dele, que ele descobre, que ele é enviado pela Jocum, ou ele volta para a igreja dele e o pastor dele que vai enviar ele para fora? Eu vou contar como foi comigo, que daí fica, porque nem todos acontecem da mesma forma. Eu entendi que era meu chamado, eu fui. A minha igreja ajudou naquele período que eu fiz a ETED. Eu entendi, eu voltei no ano de 2007, fiquei lá na minha igreja uns 6 meses. Eu entendi que eu tinha que voltar. Eu voltei em 2008 para Contagem. Nesse tempo, eu não tive o apoio da igreja. Tem algumas igrejas que não apoiam, às vezes não entende ou acha que é só aquele... Porque às vezes tem jovens que acham que é aquele, digamos assim, um passatempo, né? Então você tem que mostrar o seu compromisso, a sua responsabilidade. Ou a igreja te conhece muito bem, no meu caso eu ainda era recém-convertida, o pastor me conhecia, mas ainda assim... Eu fui sem esse sustento. Quem me ajudava mais a princípio era a minha família, o meu pai. Quando eu fui fazer TED, minha igreja enviou. Só que daí eu voltei. Mas de um tempo depois, a igreja me abraçou. Eles entenderam que era meu chamado. Eu me casei dentro de missões. Eu conheci meu marido lá, em Curitiba. Ele é do Mato Grosso do Sul. Os meus filhos, tudo teve esse tempo de missões. Tudo foi dentro da missão. Então, depois a igreja abraçou. Hoje eu passo um relatório para minha igreja, certinho. E para outros mantenedores, a gente chama de mantenedores. Aqueles que nos apoiam em missões. Porque o mantenedor não é só a igreja. É qualquer pessoa. Entendeu? Com uma oferta, alguma coisa assim. Então eu tenho amigos, eu tenho minha família, a igreja. E assim que funciona. Já aconteceu de muitos estar lá na missão e não tem ninguém. Nenhum sustento. Só pela misericórdia. E tá lá. E se você ouvir o testemunho, você fica assim, conseguiu pagar a mensalidade. O milagre acontece. O milagre acontece. Eu já vivi vários assim também. Muitos. É porque realmente tá fazendo aquilo lá, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, né? A obra é dele, né? A obra é dele. A Deus ele vai fazer acontecer. Tanto que Jesus deixou esse exemplo, né? Quando ele enviou os discípulos, não leva nada. Não leva sandália reserva, não leva túnica reserva, porque ele queria falar que ele é sustentado por Deus, né? Isso mesmo. E é isso o missionário. E também as pessoas podem entender que, às vezes eu posso ser um missionário no meu trabalho mesmo, mas ajudando um missionário que está na missão mesmo. Sim. E também às vezes as pessoas pensam, não, eu vou ser missionário, eu vou ir lá para África, vou ir lá pro Haiti, vou ir lá para não sei. Não, a gente pode ser missionário no nosso bairro, na nossa cidade, né? A gente começando agora. Sim. É o que a gente tem falado muito hoje, a gente chama de onda, né? Dentro da Jocum existiu várias ondas. E a gente entende que a onda agora é essa onda aí mesmo, dessa questão da profissão. E Deus te chama dentro da sua profissão. Às vezes a pessoa acha que ela tem uma... mas por que eu fui fazer essa... vou estudar para isso. Ou vou me formar para aquilo. Para que eu vou estudar para isso? Você vai estudar entendendo que dentro daquela área Deus vai te usar. Deus vai te capacitar. Quantas pessoas que estão dentro da missão, estudaram, ou tem gente lá dentro que está na missão, entendeu que é hora de voltar para casa e se formar. E depois voltar para algum lugar. Entendeu? Ou que tá lá dentro da missão mesmo e tá estudando e fazendo faculdade. Porque a sua profissão, ela pode fazer a diferença onde você tá.
né? Um enfermeiro. Mudar a realidade, né? Com certeza. E Deus, ele quer isso. Pessoas hoje que vão influenciar dessa forma. Dentro do seu dom, do seu talento, do seu chamado, que pode ser essa profissão aí, entendeu? Eu não fiz uma faculdade, mas desde que Deus me chamou, eu me capacitei. Eu não simplesmente cheguei lá, não vou fazer nada. Eu fui fazer um curso de confeitaria e panificação. Eu entendi que Deus estava me chamando para aquilo, para ensinar outras pessoas, para elas melhorarem na renda delas. Eu fui estudar primeiro. Que eu não sabia pouca coisa. Minha avó sempre foi de fazer muita coisa. Só de estar ali com ela eu aprendi, mas eu precisava estudar também. Então eu fiz um curso, me capacitei e hoje ensino e influencio dessa forma. Quantas pessoas que eu sei que depois do curso estava com depressão, fazendo o curso, e hoje saiu da depressão e vende mais bolo do que no que eu falo assim, gente, essa pessoa tá bombando, entendeu? Então, é a glória de Deus, é pra glória de Deus. E a profissão, igual ele falou, é pra isso. Eu tô aqui no Candói, eu tô não sei aonde, mas se você tá ali, Deus te colocou ali, é pra fazer a diferença mesmo, é pra fazer a obra dele ali. Não só na África. Sim. Não só no Haiti, né? Não só. Eu tô ali em Curitiba há quantos anos? Eu falei, Deus, eu já queria ir pra tantos lugares, mas Deus não falou pra eu sair, por enquanto é pra mim estar ali. Entendeu? Nesse período aí de Jocum e tal, suas missões foi ali por Curitiba, nunca foi pra outro país? Já fui. Já teve experiências em outros em países? 2013, eu hoje que é meu marido Ireu, né? A gente era noivo, foi eu e uma equipe. Ele e mais umas pessoas, a gente fez a nossa escola de estudos bíblicos e a gente queria fazer alguma coisa bem prática. Então a gente entende que quando a gente faz uma escola, tem que ter o período prático dessa escola. Não Teoria, só a parte né? teórica. E a gente foi pra África, Guiné-Bissau. Foi um tempo muito bom. A gente ensinou a Bíblia lá bastante. E ainda a língua era portuguesa, então facilitou. Foi uma experiência muito boa. Fiquei 2 meses, não foi muito tempo, mas foi 2 meses assim, onde eu aprendi muita coisa. E vi muita necessidade também daquele povo. Porque Guiné-Bissau é um dos países mais pobres que tem, um dos, né? Da África ali, bem pobre. Nunca vi tanta pobreza. Eu sei que no Brasil tem, né? Mas foi lá que eu vi, né? Interessante, né? Que às vezes as pessoas pensam, né, que pra você fazer missões eu tenho que ir pra África, ou tenho que ir num país lá bem pobre, né? Como o que eu falou, né? O quanto que a gente vê na atualidade, até em quantos pastores novos, né? Tem uma nova geração se formando para influenciar pessoas, impactar o dia a dia. Quanto que cada pessoa está sendo um missionário. Eu falo que a igreja, ela treina pessoas para enviar pessoas, né, pro seu dia a dia, né? Eu me lembro que quando eu era criança, sofri muito bullying e tinha aquele preconceito, mas o crente, né, aquela pessoa que se isolava das pessoas, não podia ter amigo do mundo, né, não podia ouvir música do mundo, não podia falar nada, né? Ela era fechada dentro de uma bolha. E eu vejo que parece que Deus estourou essa bolha, né? Porque parece que os cristãos estão tomando conta, né? Realmente, né? É bem isso. Muitos jovens, muitas pessoas, e como eu disse, não é só jovens, né? Todas as idades têm saído mesmo. Saído dessa bolha e entendido que tem que fazer mais. Sim. Ir além, né? Seja na sua cidade, no seu bairro. Que nem eu vejo aqui vocês já estão fazendo além, né? Do que só ali na igreja. Só ali na igreja, participando do culto. E eu entendo que a gente deseja, quando a gente tá com Cristo, a gente quer algo mais, entende? Algo diferente. É que nem há uma necessidade de sair da zona de conforto. Isso, Eu falei, teve várias vezes assim que eu falei pro Eduardo, cara, eu tô numa necessidade, tipo, só que de princípio não era nada disso, tipo, eu tava com uma necessidade de, sei lá, abrir um outro projeto, uma outra empresa, alguma coisa assim, né? Eu falei pro Eduardo, né? Sim. Daí, de repente, quando a gente se viu, a gente tava fazendo isso aqui e mudou totalmente, a linha de pensamento, e hoje tá sendo algo, tipo, maravilhoso. A gente saiu da zona de conforto, tá sendo algo que a gente tá crescendo, tipo, em conhecimento, porque ter uma conversa com pessoas diferentes, a gente vai pegando, né, e vai crescendo o nosso conhecimento, né? E de Deus a gente tem tanta coisa pra falar, né? Verdade. Muita coisa. Cada podcast parece que é uma mentoria.
Porque a gente acaba se, como a gente tava conversando, a gente acaba se descobrindo a respeito de chamado, a respeito de propósito, de visões diferentes. Que às vezes a Sim. gente tem uma visão mais dentro da caixa, vamos dizer assim. E você já nos trouxe outras ideias de imensas possibilidades que o evangelho da multiforme graça de Deus, que ele alcança lá a pessoa lá no Haiti. Mas também aquela pessoa que está do meu lado, aquela pessoa que é meu colega de trabalho, talvez. Isso mesmo. Às vezes, antes a igreja pensava só no próximo lá, mas o próximo longe, não um próximo, um familiar, né? Porque o quanto é difícil a gente pregar para a própria família. É uma Acho que o maior campo missionário é a nossa própria família. Aquelas pessoas que conhecem a gente, né? Sim. Que convivem com a gente, né? Esse é o nosso desafio, né? Conhece as nossas falhas, Isso. nossos erros, porque a gente é ser humano, né? A gente tem muita coisa que a gente precisa se verdade. corrigir. Os amigos, né, também, às vezes, que nem eu penso assim, que às vezes a gente, quando se converte, deixa de ser amigo de algumas pessoas. Sim. Eu entendo que, claro, eu não vou fazer aquilo mais do que eu fazia ou vou compartilhar daquilo que aquela pessoa faz. Mas se a gente consegue manter pelo menos um vínculo com aquela pessoa, quem sabe o meu jeito de ser hoje pode trazer aquela pessoa para Cristo. É isso que Deus quer, né? Quando a gente fala de igreja também, eu penso, no tempo que eu aprendi, Deus ele quer alcançar todas as pessoas. E para levar para a igreja não vai ser muito eu falar mesmo. Vai ser eu vivendo, a pessoa olhando para mim ali no meu dia a dia, vendo a minha mudança, como eu me comporto, o que eu tô fazendo. E eu acredito que o desafio maior é numa cidade pequena. Numa cidade pequena é muito mais desafiador você ser cristão, eu vejo assim. Porque todo mundo tá te vendo todo o tempo. E se acontece alguma coisa, todo mundo sabe. É bem desafiador, não é? Sim. Porque daí você fala, nossa, claro que a gente não pode viver aquela coisa assim, eu não posso fazer isso, não posso respirar, porque estão me olhando. Mas quando a gente tá com Cristo, é uma coisa tão natural a nossa vida com Cristo, Sim. e quando eles vão olhar pra gente, vão saber que tem Cristo. E não se afastar das pessoas. Porque eu não sei aqui, mas eu já vi muitas situações, às vezes, de igreja, que, não falo mais com aquela pessoa. Não sei, entendeu? E, na verdade, o evangelho é isso, a missão é isso, é o trazer a igreja. Que é o desafio. Eu vejo, assim, que ao aceitar Jesus, a gente não deve excluir pessoas do nosso relacionamento. Deve excluir hábitos, né? Hábitos que a gente tinha, tipo, eu quando me converti, eu não deixei, tipo, hoje eu converso com todo mundo, que eram meus amigos, são meus amigos ainda, eu só deixei, tipo, de estar muito mais junto. Sim. Porque eu mudei o meu estilo de vida. Mas respeito todos eles e eu creio também, assim, que eles respeitam também eu lembro que teve uma vez, logo que eu me converti, eu cheguei para um amigo meu, todo empolgado, falando, não sei. Ele olhou pra mim assim e falou, Kelvin, essa é uma pira tua de mais alguns meses. Por causa que eu tinha muito. Começava uma coisa, né? Eu falei, não, dessa vez é verdadeiro, é genuíno. E daí ele deu uma risada assim e tal. E depois de um tempo eu vi a mãe dele me falando, Kelvin, esses dias ele chegou e falou pra mim assim, foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida porque você podia não estar aqui mais hoje. Porque ele me conhecia, ele sabia o quão louco eu era. Sim. Então, e escutar isso é muito gratificante. É muito você ouvir isso de alguém que você caminhava. E ainda, quando eu encontro, eu converso tudo tranquilamente. E é isso que a gente precisa ter, né? Um relacionamento com as pessoas. A gente só precisa excluir hábitos. Eu excluí os hábitos das drogas, essas coisas, excluí. E não era mais, não condizia com a minha linha mais. A palavra vai dizer, né? Que nós somos a luz do mundo, não luz da igreja, né? Isso mesmo. A luz do mundo. Então, dentro de Jocum, assim, como eu disse, a gente tem, claro, esse vínculo com a igreja, tanto que o missionário lá, ele tem que ter no final de semana tem trabalho com a igreja. Então, não pode viver naquele mundinho lá dentro. Tem culto, toda quinta-feira na nossa base. Tem reunião, toda terça intercessão pelas nações e tudo mais. Tem aulas. Funciona numa forma bem assim. Cada dia ela é um movimento, nunca para. Só que no final de semana você tem que se envolver com a igreja. Porque a igreja faz parte da nossa vida. Eu tenho que ter comunhão. Eu tenho que estar junto. E eu tenho que também fazer alguma coisa em alguma igreja. Então, todo missionário no domingo ou no sábado
tem que estar envolvido. A ITED, que é a Escola de Treinamento Discipulado, eles são treinados dessa forma. Durante a semana eles têm as aulas, no sábado e no domingo eles têm trabalho com a igreja. Uma igreja recebe a equipe e lá eles desenvolvem um trabalho no bairro, na igreja, evangelismo, aula e tudo mais. É muito legal o trabalho Hoje assim. em Curitiba você tem uma igreja assim que você congrega? Tipo, fora da Jocum ali? Sim, eu e minha família, a gente sempre esteve na Batista, aquela Batista mais tradicional, assim, sabe? Batista mesmo, não é nacional. É aquela do E- Batel. Não pode Não é, nem... não é do Batel, né? Não, tem essa aí, A mas do não é. Batel eu acho que Não não é é bem- tradicional, né? Não. Eu vou bem ali, eu ia bem pertinho ali do nosso bairro, mas com a pandemia, tudo deu uma parada, assim, né? Complicado, né? Isso, foi uma Foi questão pro online, Foi né? online, daí a gente ficou mais online. E essa igreja era uma igreja, como se, uma igreja muito antiga e pequena, tinha muito idoso. Muito idoso. Então a igreja deu uma... Aham, enxugou e deu uma parada mesmo. Uhum. Hoje eu e meu marido, a gente quer mesmo procurar outra igreja, mas mais na linha da presbiteriana, assim, que a gente Uhum. gosta muito também, Sim. sabe? Até Batista também a gente gosta. esses dias a gente tava falando, né, na igreja, tipo, a respeito das crianças, né? O quão importante é evangelizar as crianças, Sim. discipular elas, porque Aham. elas são o futuro da igreja. Porque senão acontece isso. Todo mundo fica Só os velhinhos, velho ali e tal, de repente É. aquela congregação É. acaba se desfazendo. E é importante, né, a gente pegar Sim. e treinar E a Jocum, ela crianças. trabalha muito com Tem crianças. crianças. Tem trabalho com crianças. Uma parte voltada para crianças Tem. de ministério, assim. Aham. Se chama o Kids Kids. O meu menininho de 5 anos já participa. Então ele já tem sendo injetado já sempre missões. Eles têm toda semana meditação. Eles têm várias aulas, assim. Uma vez na semana eles têm um encontro. O Kids Kids, ele tem em vários lugares do Brasil também. E existem campanhas. Você pode mandar os seus filhos para essas campanhas. É muito legal. E aí eles têm tipo um encontrinho deles lá. E aí tem Legal. os obreiros que a gente diz, né? E eles ali dentro, eles aprendem muita coisa. Ouvir a voz de Deus, meditação da palavra, desde pequenininho. Já tem um trabalho bem voltado para criança, assim. Porque a criança... É hoje que a gente tem que trabalhar mesmo. Não deixar para amanhã, né? Quando é jovem, alguma coisa assim mesmo. E eu acredito também que começa dentro de casa. Um dos valores de Ajocum é a família. Então a gente tem como mãe, ou principalmente com os nossos filhos, as nossas manhãs são para eles. Eu tenho meu tempo de devocional com o Pedrinho. Eu procuro toda manhã ter um devocional com ele. Com criança é rapidinho. Você lê ali um pouquinho, nem que seja 15 minutos. Mas tem que ter um devocional, um tempinho para ele entender e ouvir a palavra de Deus. Interessante, eu estava escutando esses dias uma palavra do André Valadão. Que Deus instituiu primeiro a família, depois o ministério, né? Uhum. A gente vê, né, muitos filhos de pastor que não querem mais dar continuidade a isso. Porque às vezes eu vejo hoje, no nosso meio, na nossa cidade até. Por quê? Porque às vezes o pai sacrificou tanto pela igreja, fez só pela igreja, e talvez se esqueceu da família, né? Sim. Que foi, vamos dizer assim, a primeira instituição de Deus foi a família, né? Uhum. E dentro da missão também, além de ter o Kids Kids, que trabalha com as crianças, é interessante que o Kids Kids não é só para os filhos de missionários, é para das igrejas também. Eles podem participar das campanhas, tem todo ano. Tem uma escola que eu falei que é a ECR, que é voltada para isso, Escola Criança em Risco, para trabalhar mais com esse público de crianças vulneráveis, né? E realmente esse valor da família tem que ter. E começa por mim, pelo pai, pela mãe mesmo. Eu não posso deixar a responsabilidade para Jocum, entendeu? Ou para igreja. É eu primeiro que tenho que fazer ali dentro da minha casa, né? Ensinar a palavra de Deus. Porque se eu não fizer, né, de outra forma, é outra coisa, ele vai aprender. E dentro da nossa base ali, a gente tem uma escola também. É uma escola que se chama Escola Aprender e Viver. A Jocum também, ela entende que ela pode ser influência na área de educação. Então, a escola é da Jocum, ela é particular, só que atende pessoas, quem quiser pôr seu filho nessa escola. Ela não consegue ser pública porque ela não tem como é uma missão que não tem fins, não consegue. Então, ela tem que ter um valor mensal. E a ideia é essa. Ela é totalmente cristã.
É interessante. É evangelismo. É o que todo pai cristão Sim, quer. Porque claro. a criança tá no meio onde você sabe que não vai ser ensinado coisas que ferem os princípios. Isso né? mesmo. Não tem coisa de Halloween, sabe essas coisinhas que são normais, né? Ele é tudo focado mesmo com ensinamento bíblico. Tem oração. Toda criança que entra lá todo ano, ela já ganha no começo do ano a sua identidade. As professoras oram por cada um. Quando ela chega na escola, já tem a identidade dela. O Pedrinho sempre fala, a dele desse ano é generoso. Ele fala, eu sou generoso, né, mamãe? Você é generoso. Engraçado, né? Hoje não pode um pastor ir lá dentro de uma sala de aula e levar uma palavra para uma criança. Mas no presídio pode. Você vê? Se tratasse o começo... Se fosse ao contrário, talvez não precisaria ir até o presídio. Isso né? mesmo, verdade. Porque a educação às vezes fica muito... É uma das áreas de influência também, educação. E hoje tá ficando difícil. Então, dentro de Jocum, tem algumas outras bases. Aquela que eu fiz em Jocum, lá em Guiné-Bissau, lá eles têm uma escola gigante, tem mais de 600 alunos. A diretora, ela é missionária brasileira. Então, a influência deles na área de educação dentro do país é uma forma de evangelismo. A palavra está sendo ensinada. Criança absorve muito. Né? Muito. O que você fala, tipo, por mais seja pouca coisa. Campo fértil. A absorção delas é muito maior que... Uhum. A gente, às vezes, acha que a criança não tá nem prestando atenção, não tá brincando. Nem ouvindo. De repente, ela vem com aquilo lá, já sabe mais, lembra mais que a gente, que a gente tava conversando. Né? Bem isso. Ouve tudo, você acha que não tá prestando atenção, mas tá ouvindo. E essa escola lá, ela é tipo de... Ela é do maternal, do maternal. Do maternal, até... por enquanto, até o 5º ano. Os planos é até o 6º. Até o 6º. Quem sabe vai dar certo pro ano que vem, que precisa construir um ginásio, precisa ter algo mais, né? Uma estrutura maior. Uma estrutura maior. Mas, por enquanto, até o 5º ano. Mas já é um período bom, né? Onde a formação ali... E tem muito testemunho lá de famílias que assim, não são cristãos, que eu digo crente, né? Mas que são católicos, pessoas que entendem e preferem deixar numa escola assim. Com certeza. E que depois passa um tempo, essas crianças se convertem. Que nem eu falei Posso contar um testemunho rapidinho? Pode, vontade. Que nem nessa questão da identidade. Olha, esse testemunho sempre eu acho lindo. A diretora sempre conta porque a menininha, ela recebeu a identidade dela de verdadeira. Eu sou verdadeira. A minha identidade é verdadeira. Ela sempre falava em casa, ela sabia que era verdadeira. Só que aconteceu uma situação que a mãe e o pai pediu pra ela mentir. Mas ela falou pro pai, eu não posso mentir. Porque minha identidade é verdadeira. Então você vê, ficou aquilo ali. E muitos pais já se converteram. Mais de muitas famílias ali já se converteram. Através das crianças. Por causa das crianças. Do que elas recebem lá dentro. Oração, palavra de Deus, a identidade delas. Muitos pais se converteram. Eu posso dizer assim que muito mais de 10 famílias. Elas se tornam missionárias. É, isso mesmo. E fala um pouco das suas experiências, já que você falou um pouquinho sobre testemunhos. Uhum. Qual que foram as experiências assim que você teve no campo missionário que mais te marcaram? A gente sempre fala que a maior experiência que a gente tem, assim, desafiadora é a questão de finanças, né? Porque, assim, quando a gente vive aqui, digamos assim, normal, né? A gente entende que eu tô no trabalho, sou registrada, ou se eu sou autônomo, eu sei que eu vou ter ali o meu dinheiro, de alguma forma vai vir, né, com as minhas vendas ou alguma coisa assim, com o meu patrão, meu salário vai vir no mês. Mas o maior desafio foi esse, porque eu sozinha era uma coisa, né? Solteira, vivendo missões, tinha aquele dinheiro certinho, chegava, vinha, às vezes vinha a preocupação, né? Será que eu vou ter o dinheiro para aquele momento, para aquele mês? Mas sempre teve. Depois veio o desafio da família. Eu acho que quando a gente tem família, o desafio é bem maior. Porque a gente começa a pensar, agora, casamento, eu vou casar, eu não tenho nada. Como que vai ser meu casamento, né? Então a gente começa a sonhar com Deus. E quando você vê, Deus dá tudo. Eu tive tudo no meu casamento. Tudo que você imagina, assim, do jeito que eu queria, eu casei. Os móveis, tudinho eu ganhei. Falei, Deus, o Senhor é um Deus de milagres mesmo. E depois, quando eu tive meus filhos... O meu maior desafio sempre foi esse. Quem é pai, ele é pai. Não sei se você já é. Não. Mas ele é, né? A gente sempre preocupa, né? Como Sim. que vai ser? E dentro de missões você pensa, como vai ser? Eu tenho 2 agora. Eu lembro que com o Pedro, quando eu engravidei, eu falei, Deus, eu não tenho nada assim na questão do quarto, da roupa, do que ele precisa. Eu ganhei tudo.
Não faltou. Eu, pra dizer pra você, eu lembro que eu comprei uma fraldinha que eu achei numa feirinha escrito Pedro Henrique. Deus deu tudo. E até hoje acontece isso. Aquela palavra de Mateus. Aham. Você entra lá na minha casa, no quartinho dele, você olha assim, gente, ele tem tudo. A gente se preocupa? Sim, porque a gente é ser humano, né? A gente fica ansioso muitas vezes. Deus, será que vai vir? E daí quando eu engravidei da Emanuela, a gente já teve experiência com Deus, de Deus dar tudo, desde um carrinho, as roupas, os calçados, o berço, tudo. Daí veio a preocupação, agora mais um. Será que vai... Deus, como que vai ser? Eu lembro até hoje, uma pessoa perguntou pra mim assim, Glauce, o que você tá precisando? Assim, olha, o meu maior desafio hoje é o quarto dos meus filhos, porque na minha casa é 2 quartos, né? Os 2 no mesmo quarto, eu não tenho nada assim. Como que eu vou fazer? Eu tava só sonhando com uma cama beliche, pra eles ficarem tudo bonitinho assim, só sonhando. Essa pessoa falou, eu vou mandar uma oferta de amor. Eu falei, que bom, oferta de amor. Às vezes a gente pensa num valor assim, tipo 100, 150, né? Mas quando chegou era 1.000. Eu falei, Bem amorosa. Eu falei, nossa Deus, muito obrigado, R$1.000. Daí eu já conseguimos, com outras pessoas que foram ofertando, eu consegui fazer a cama do jeito que eu queria pros 2. E ela ganhou tanta roupa, que ela tem ainda até pra 3 anos. Nossa. E ela tem 1 ano e meio. Deus surpreende, né? Tudo guardadinho lá, ela vai usando. E o que eu faço? Eu entendo também que assim como eu recebo, eu dou. Então, não tem como eu também reter tudo pra mim. Eu entendo que muita coisa que eles ganharam, eu já vou passando pra outros. Já vou abençoando outros. E o maná cai todo dia. Sempre, Deus nunca deixou faltar, desde que eu tô em missões, que nem... Às vezes você pensa assim, mas como assim, né? Você que as pessoas perguntam, como que você paga pra fazer missões? Que a pergunta é essa, pagar, né? É que, na verdade, não é um pagamento, mas é uma contribuição. Sim. Porque eu contribuo pra missão... E eu vivo para essa missão, e a missão, ela se autossustenta, nunca falta nada. E olha, desde que eu tô aí, desde 2007 que eu fui, e já estamos em 2021, nunca faltou nada. Eu nunca atrasei uma mensalidade. Nunca pegou uma calculadora, assim, sentou no outro dia, tem isso aqui pra pagar? Já coloquei tudo certo. Sempre. Tudo certinho. Só que quando você vê... O dinheiro vem. Vem. Entra no final do mês, às vezes acontece, tal pessoa não mandou isso, como que vai ser, hein? Quando você vê outra pessoa... Mas tudo de oferta. Tudo oferta. Mas você não tem um negócio à parte que tem que ter sustento na obra. É assim, funciona dessa forma. Eu tenho a minha igreja em Vilhena que manda uma quantia. Mas não é aquela quantia assim que... Dá pra suprir tudo? Não. Daí você já guarda pra pagar a mensalidade, uma contribuição. Eu tenho meu pai que ajuda com tanto, a minha irmã ajuda com tanto. Essas pessoas eu sei que são fixos. Só que dá certinho pra pagar a mensalidade. Se uma pessoa falhar, já... Entendeu? Só que daí, quando você é família, eu vivo da missão. Café, almoço e janta, mas tem criança. Vai pra escola. Tem que ter o lanchinho. Eu tenho que fazer outras coisas. Entendeu? Não é só aquilo. Então, é isso que eu falo pra você. Nunca falta nada. Eu tenho pra comprar fruta. E nem meu marido sai pra dar aula. Eu também dou aula. Quando você menos espera, vai numa igreja, você nunca cobra. Mas quando você menos espera, o pastor dá uma oferta. E essa oferta você já vai... E assim vai indo. Entendeu? Vai suprindo. Vai vendo o cuidado de Deus no dia a dia. Isso mesmo, o cuidado de Deus. O amor, né? Isso. Então, todo desafio que a gente vive dentro de missões, eu posso dizer que finanças é um desafio. Porque a gente vive nessa... como vai ser dependência. Amanhã? É dependência total de Deus. É uma dependência mesmo. Pra vestir, né? Que você citou aí, Mateus 6. Pra vestir. Às vezes as pessoas olham, nossa, né? A gente tem roupa, tem tudo. Quando você menos espera, a pessoa chega com calçado. Pra mim, ou uma oferta, você consegue daí comprar alguma coisa. Tudo isso, você entende? E Deus não deixa faltar nada. E não é aquela visão que às vezes a pessoa tem a visão também do missionário. E o missionário não pode ter nada. Não sei se você já... né? Aquela visão que o missionário... tem que ser aquele missionário que não pode vestir uma roupa. Só com uma sandália mesmo e uma túnica. Isso, entendeu? Cara, Deus ele tem uma família, né? Hã? Ele tem uma família. Tem, e Deus, ele não é assim. Por que Deus não pode realizar um desejo meu? Deus da riqueza? Sim. Eu vejo Será assim... que eu não posso cuidar do meu cabelo? Deus, eu gosto tanto de fazer luz. Será que ele não vai suprir ali? Eu oro e falo, Deus, ele supre.
Você entende? Eu vejo essa de Jesus mandar eles só com... mas não é porque eles precisavam viver só com aquilo, mas é pra eles entender que eles não precisavam mais do que aquilo pra eles fazerem a Viver na obra dependência mesmo. e que Deus ia suprir a necessidade, né? Isso mesmo. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou fazer uma poupança grande ali, vou guardar dinheiro, vou investir em alguma coisa para dar uma rentabilidade e daí depois que eu tiver uma quantia ali, eu vou fazer as missões. Vou sair um ano fazer missão. Isso. Não é isso. Não é um exemplo. Eu já ganhei oferta, assim, que eu posso dizer para você, de 2.000, 3.000, e na hora quando cai eu falo assim, amor, vamos então agora ofertar para aquela pessoa? Para aquele missionário? Muitas vezes a gente já fez isso. Porque às vezes tipo assim, agora eu tenho o que comer ali, eu tenho na minha casa. Mas eu sei que aquele outro missionário não. Sabe? Então é uma coisa assim que você fala, não, eu vou ofertar R$1.000 para aquela pessoa. Eu vou ofertar tanto para aquela pessoa. Porque eu fui abençoado tanto que eu posso abençoar outro também para fazer aquilo que Deus está chamando para ele fazer. Eu já tive experiência assim também de Deus tocar no meu coração assim, tão forte assim, de eu pagar uma consulta médica com uma pessoa, ou de comprar um pacote de fralda, ou simplesmente um dia eu peguei assim, eu me lembro que eu só tinha R$100, a nota maior da minha carteira era R$100. Eu peguei aqueles R$100, peguei, coloquei no bolso a pessoa, eu falei assim, só não me pergunta por quê. A resposta talvez da oração de uma pessoa. Eu não perguntei depois se a pessoa tinha pedido a Deus, mas com certeza foi a resposta de uma oração. Com certeza. A pessoa nem... Ela sabe lá no fundo. Alguma coisa aconteceu ali. É o que acontece com a gente. E com outros. E não preciso só ofertar para aquela pessoa que é missionária. Eu sei, às vezes, de pessoas da igreja ou pessoas que estão por ali. Às vezes eu tá falando para mim, vai lá e dá. E muitas vezes não é só o dinheiro em si. Eu já ofertei muitas pessoas porque eu faço bolo. Eu gosto de fazer essas coisas. E eu já dei muito bolo. Felicidade da pessoa, às vezes, num dia, no aniversário dela, ganhar um bolo. Ou de ir lá na comunidade, que eu já fiz trabalho com crianças no bairro. Aquela criança, às vezes, nunca ganhou um bolo. E Deus me dá condição de ter as coisas pra ir lá e fazer um bolo pra aquela criança. Nossa, então, isso também entra dentro dessas experiências com Deus, assim, sabe? E de família, hoje. E também o desafio que a gente tem é essa questão de relacionamento dentro de missões. Porque você sente saudade também da família, de amigos. Mas você entende muitas vezes que é ali que Deus quer você. Que a gente ficou 1 ano e pouco. Faz tempo que eu não vou também ver o meu pai, por causa da pandemia e tudo mais. E esse ano acho que a gente não vai também. Não é fácil ir assim, né? Mas a gente entende que tem que ficar ali, cumprindo o chamado. Ou se tiver que ir pra outro lugar, também a gente tá disposto a ouvir a Deus, no sentido assim... Sim. Deus, onde o Senhor... A gente sempre ora, Deus, o Senhor quer ainda a gente aqui? Pra onde o Senhor quer nos enviar? Qual é a tua vontade, né? Então a gente tá sempre atento para esse desafio. Daí entra, de novo, deixar tudo. Porque você vai ter que deixar. Eu posso ter minha casa lá com todas as minhas coisas, mas se Deus falar para me deixar ir para outro lugar, é dessa dependência mesmo, de entender que quando eu for para outro lugar, Deus vai suprir. Por exemplo, a casa que você mora é da Jocum? Tudo da Jocum. Por exemplo, se você for fazer uma missão no outro país, tipo, você vai ficar na base da Jocum, vamos dizer assim? Em alguns países, sim. Tem base de Jocum, se Deus falar pra mim ir, lá tem. E aqui dentro do Brasil também, se você entende fazer um outro curso, ou que nem o meu marido, ele sempre tá viajando dando aula, né? Que ele ensina o método indutivo, de estudo da Bíblia, ele dá outras aulas também, dentro de Jocum, que nem ele vai... Agora, em novembro, ele vai lá pra Campo Grande. Vai dar aula na Jocum lá. Ele tava esses dias em Foz. Ele dá aula na Você tem algum método de ensino online, EAD? Tem. Estudo da Bíblia em método indutivo tem. Legal. É bem legal. Vou dar uma pesquisada depois. Se quiser, a gente passa todos os contatos. Tem a pessoa responsável. Porque vale a pena estudar a Bíblia. Não sei se... O método indutivo é bem legal. A minha Bíblia não tá aqui, mas ela ensina você a estudar a Bíblia de uma forma bem... Um livro por vez. Eu lembro de uma vez que... não, acho que comentou que vai rabiscando uma cor pra cada coisa. Isso, porque o método indutivo é aquela questão mesmo de você não ficar ali... não ser dedutivo, né? O exemplo, já estudei, eu já sei esse texto, o que esse texto diz. Mas não, indutivo é você ler o livro inteiro primeiro. Lá é assim que funciona, só pra vocês entenderem. O meu marido, que é o diretor dessa escola já faz um tempo... Então, por isso que ele viaja, dá essas aulas.
a primeira ideia é você ler o livro inteiro. Ah, tá aqui, 1 Coríntios. Eu vou ler do 1 até lá o último capítulo, em voz audível. Leu ele inteirinho. Depois você volta no primeiro capítulo e você vai ler agora de uma forma com as canetinhas que a gente chama que é a observação. Então você vai ter uma cor específica para nome, para pessoas, nome que eu falo divindade, né? Senhor, Jesus, Deus, diabo. E as cores para pessoas. Outro para lugar, porque dependendo do livro quando você está lendo, tem umas palavras e palavras repetidas. Então, se ele está trabalhando de alguma forma para entender qual que é a mensagem ali, qual que é o foco. Só dessas observações do livro inteiro, você já vai ver o que o autor está querendo falar no livro. Então, você vai desde o capítulo 1 até o último capítulo fazendo isso com as caras. É muito legal. E eu achei interessante, você falou ali em voz audível. Tem que, tipo, o método da em voz audível tem algum... Porque o que acontece? É só pra você ouvir mesmo aquilo que você tá lendo. É porque às vezes também a gente tá lendo ali só em Sim. pensamento, daqui a pouco você tá Isso lendo mesmo. um negócio que tua cabeça tá lá É verdade. na China. Isso mesmo. Daí você tá ouvindo, tá concentrado. Tá lendo pra você mesmo. E daí vem a observação, que vai ser versículo por versículo, as palavrinhas, você já presta mais atenção. Interessante. Daí depois é outro tipo de leitura, que a gente chama, porque aqui, que é título de parágrafo. Se você for ver aqui os negritos, os títulos... Esses títulos aqui não é inspirado. Porque quando foi feita a Bíblia, não tinha essa separação, não tinha capítulo, não tinha número, não tinha nada. Então isso aqui foi quem traduziu a Bíblia, no caso aqui eu não sei que se é o Almeida, mas foi ele que colocou. Então a gente tem que pôr o nosso. Só pode ser 5 palavras e tem que ser conforme tá no parágrafo. Então você tem que pegar o que tá no parágrafo e juntar com 5 palavrinhas o seu título. Então é outro tipo de observação. Daí você vai ver, nossa, cada parágrafo, o que o autor estava querendo dizer também. Aí depois é outra leitura. Daí vem a interpretação, você vai interpretar e aplicar depois tudo isso. Daí antes da aula antes da interpretação, daí você recebe uma aula. Você tem uma aula daquele livro. Daí que vem a parte do professor, do obreiro. Ele vai ensinar sobre ele vai te dar uma aula sobre quem escreveu esse livro, quem que era o ouvinte principal, qual que era a mensagem principal, a data desse livro, tudo mais. Depois você que vai interpretar e aplicar. Eu achei interessante, agora eu peguei desde Mateus ali, agora eu tô lá em Apocalipse. Flui legal. Mas chegou em Apocalipse, dá uma travada, né? Tipo, você tá lendo rapidão, de repente, você para ali, você lê um capítulo primeiro, né? Você dá uma meditar naquilo ali, de repente você pega o tema principal ali, por exemplo, assim, que é o Deus está exercendo o juízo, né, sobre a humanidade. Só que a simbologia ali... É que tem bastante dá um nó na né? cabeça. Mas o livro de Apocalipse, depois que você estuda, nunca mais você tem medo de ler. Você entende que... É fantástico. É muito, demais. Não tem... A esperança do cristão é Apocalipse. Que é uma revelação, né? Que tudo isso vai acontecer, mas vai ter um fim. Sim, que Jesus vai voltar, né? Jesus Essa vai é a voltar. mensagem principal. E a gente tem que estar firme com ele, né? Até que ele Sim. venha. E então, mas depois que você estuda bem profundo, assim, daí você perde esse... Daí tem outros livros que às vezes dá até mais medo. Do que Apocalipse, que a gente tem sempre, né? Mas depois que você estuda bem, você vê que, nossa, que legal. Mas então, daí tem Legal. online o método indutivo, daí tem as aulas específicas para cada livro, é bem interessante. E vale é a nesse pena. método aí que faz as 5 leituras no ano. Isso. Porque daí você lê, relê. Isso, daí você faz, o imagine, capítulo. cada E aprende. livro, 5 leituras. 5 leituras. Não tem como você chegar no final em um ano você lê. Daí como tem um cronograma certinho para você seguir, entendeu? E tipo, o método lá, tem um horário pra cada coisa. Tem um horário de leitura bíblica ou, tipo, a pessoa que tá lá, ela fala, não, eu vou ler a Bíblia de tal hora até tal hora, ou Não. tem um horário específico? Tem tudo certinho. Tudo A pessoa... disciplinadinho ali. Que nem a pessoa, ela faz o seu tempo. Mais um exemplo. Hoje eles começaram essa semana o terceiro módulo, que a gente chama, eles começaram os profetas. Então, tem profeta que a aula é um dia. Então, em um dia ele tem que ler, observar, fazer tudo e entregar o trabalho pro professor no outro dia. Então, é muito assim rápido. Por quê? Senão não dá tempo de chegar até o final. Agora, quando é um livro mais longo, que nem Gênesis, que eles têm que ler. E a ideia daí, quando é grande, não ler sozinho, em voz audível. Você junta, assim, 3, 4 pessoas e vai lendo, né? Daí você consegue também, né?
E, claro, se conseguir sozinho, maravilha, né? Mas quando você tá em grupo, é muito melhor. Gênesis daí não é, daí já é mais ou menos uma semana. Isso que eu ia falar pra você. Tem um tempo. Tem um E tempo. quando chega naquela parte do pai de. É filho de não sei quem, pai de não sei quem, não sei o que. Estuda. Que eu, Estuda. às vezes que eu. Tem que ler tudo. Eu confesso, às vezes que eu li Pula, a né? Bíblia, Dá eu pra, né? ganhei uns tempão. 2 capítulos. Mas é porque a gente pensa assim, ai meu Deus, por que tanto nome? Por que todas essas coisas? Mas é tão legal que quando você entra mais profundo, Mais profundo, É uma entende referência, né? ou por... tem um sentido. Porque o professor, quando ele vai, ele leva todo o transfundo histórico do livro. Ah, daí... Nossa, daí você fica, meu Deus, que legal. É, Entendeu? Daí, mas quando você lê mesmo, que nem crônicas, né? Meio aquela genealogia gigante. Que é nos primeiros capítulos, segundo capítulo, só genealogia. Eu acho Mas eu tem um acho- sim. sentido. O livro de Cantares. Eu confesso que eu fico. Falei, mas. Será que ele escreveu isso mesmo? No original? Será que tá escrito isso mesmo no original, né? Mas o Choca livro- a gente muitas choca. coisas no livro Cantares, Mas né? o livro de Cantares, assim, é lindo. Tipo, ele foi feito mesmo pra... Nossa. Pensando no casamento, pensando no marido, na mulher. É aquilo mesmo. Né? Não tem assim, às vezes eu entendo que as pessoas querem levar pra Cristo. Mas aquele livro ali tem tudo a ver com namoro, com noivado e com casamento. É a santidade de Deus no casamento. mas eu Desmistifica muita coisa. Muita coisa. Eu vejo Muita coisa. a Bíblia assim, que Deus realmente ele mostrou o que era, tipo, ele mostrou como era realmente tudo. Porque você pode ver, os maiores, as pessoas, ele não, Deus não escondeu nada. Tipo, as pessoas, Sim. a gente olha pra vida de Davi, Aham. quanta falha, Salomão, tipo, ele mostrou tudo, né? Tudo como que as pessoas eram realmente pra gente entender hoje que a gente tem as nossas... Os erros, né? As nossas... Deus pega... O único que Deixou. foi santo e reto foi Jesus. O resto, O resto tudo ele teve, expõe né? toda a vida. É, bem isso. Só ele que não... Não, Não pecou mesmo. Ele expôs realmente porque se fosse um livro de ficção, alguma coisa, nossa, ia ser aquele negócio mais bonito do mundo, Perfeito. né? Tipo, o Davi com o segundo coração de Deus, né? Nunca errou, nunca... Não, mano, do cara era segundo coração de Deus e ele cometeu coisas que a gente nem passa perto dele. É, verdade. É umas coisas assim que você Nossa, pensa. a Bíblia é fantástica. É fantástico E- mesmo. Eu acho interessante, cara, esses métodos de ensino aí. Eu quero me aprofundar mais em... É legal. Legal. Vale a pena, assim. Eu sempre falo assim que todo cristão, né? Todo tem que conhecer a Bíblia. Precisa. Precisa. Uma Porque nova daí a gente sobrevivência. não é enganado por qualquer coisa, né? Sim. Quantas vezes aqui Paulo tá exortando nas cartas? Não é de agora. A gente pensa, nossa, falsos profetas. Já tinha muito na igreja. Ele tava sempre exortando. Quando a gente lê lá, ele fala dos falsos profetas. Cuidado com aqueles que estão usando a palavra por interesse próprio. Sabe? Tudo isso já existia. E tem ainda nos dias atuais. Então, é questão de conhecer mesmo para você não ser enganado, para você não ser iludido, ou também não só por isso, mas para sua fé ser fortalecida em Cristo. Por isso que as pessoas não podem ser o cristão na internet, né? Tipo, tem que conhecer a Bíblia Sim. realmente. Porque a gente ouve pregação na internet, Sim. eu ouço, eu assisto as podcasts, essas coisas. Às vezes, esses dias eu escutei um cara ali, daí... A gente, quando conhece, a gente chega num ponto, o cara fala alguma coisa, você já pega e diz... Acende aquela luzinha, Você né? já liga aquele isso filtro, mesmo. já liga aquele filtro teu. Aham. Daí você retém o que é bom que o cara falou, tira fora aquilo lá e beleza. Só que se a pessoa não conhece a palavra, ela fica refém disso daí, né? Tudo que ela ouve, ela vai querer absorver e daí vai às vezes cair no engano, né? Isso E mesmo. acaba confundindo. Por exemplo, se você é uma igreja avivada, de repente você vai escutar uma pregação lá de uma igreja bem tradicional. Aquilo aí vai dar um choque, tipo, vai meio que confundir tua cabeça, né? Em muitas coisas, né? Se você não conhecer um pouco o que está escrito na palavra também, isso dá um nó na cabeça e você acaba desacreditando daquilo que você acreditava, né? Tem que tomar muito cuidado mesmo, tem que ter esse conhecimento. Tanto que a gente oferece essas escolas também para capacitação aí do missionário, né? Do obreiro. Muitos ali fazem escola, depois volta para sua igreja. Quantas pessoas já voltam e às vezes dentro da igreja já tá ensinando o método ativo, dando estudo, Legal. é bem legal.
Existem critérios para pessoas irem para Jocum, tipo, para entrar lá? A única coisa que tem que ser essa fé que eu te falei em Cristo Jesus, né? Tem que estar em alguma igreja, você tem que ter essa membresia em alguma igreja, vinculada a alguma igreja, e tem que ser maior de 18 anos, né? Já aconteceu de receber com 17, mas a maioria é de 18 anos. Tem que ter uma carta de recomendação do Tem pastor? tudo para você entrar lá, fazer a ETED primeiro, né? Você tem um formulário que eles mandam para você e um formulário do seu líder, ou seja, o seu pastor. Tudo certinho. Né? Uhum. Uma coisa bem organizada, né? Senão vira uma bagunça, né? Se não tiver aquela coisa assim, saber da pessoa, né? De onde ela tá vindo, qual igreja, do pastor, tudo mais. Bem organizado. Mudando um pouquinho de assunto, como é que fica a parte emocional do missionário? Igual você falou, né? A insegurança, né? Uhum. Como é que fica a parte emocional? Como que você lida com isso? Tem dificuldade, não tem? Sim, muitas. Às vezes a gente entra nas crises, né? Nas crises emocionais, pensando, ai Deus, dá vontade de desistir. Ah, Deus, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que voltar? Ou será que pra onde que eu vou? É normal, né, do ser humano passar por esses momentos difíceis. Mas a gente entende também que é um momento, assim, de ter alguém te ajudando. Um exemplo, eu hoje, lá dentro, tem muita gente que é psicólogo, que tá na missão, se formou e faz a escola de aconselhamento, trabalha lá dentro e ajuda muitos missionários que estão passando por essas dificuldades. De crises emocionais que acontece e até mesmo de pessoas que voltam do campo, que voltam muito mal e precisam de um apoio psicológico e esse cuidado integral, que hoje tem uma escola também dentro de Jocum que se chama Cuidado Integral do Missionário. Porque estava vendo isso, muitos missionários estavam saindo para o campo e quando eles voltavam, eles não estavam tendo aquele apoio, aquela ajuda, porque volta às vezes com choque de onde ela estava, para uma outra realidade, ou ela vai daqui para outra nação, entra em choque cultural também. Então precisa desse cuidado integral de alguém específico. Então, as escolas de aconselhamento tem lá na nossa base. Eu hoje, quando eu preciso, eu sei para onde ir. Eu tenho uma pessoa. Eu, como família, como no casamento também é necessário. A gente tem alguém, hoje vamos conversar com tal pessoa? Vamos buscar apoio? Porque outra coisa que mudou muito, eu não sei se vocês vão concordar comigo, essa questão de terapia, psicologia, só para louco. Não é. Isso não é, gente. É a questão do cuidado emocional da pessoa. Precisa. O cristão não é um super-herói. Né? Não é. A gente tem os nossos momentos difíceis, tem os momentos de crise, tem os nossos momentos que fala que parece que a gente vai surtar, sei lá, alguma coisa assim. A gente tem Deus. Mas Deus, ele coloca essas pessoas que podem nos ajudar a passar por aquilo também, ali. Né? É uma ferramenta. Ajuda a passar por aquela situação. Como tem médicos para cuidar da saúde, tem pessoa para cuidar da saúde mental. Tudo, né? O cristão depende de alguém. E Deus constituiu essas pessoas para ajudar. Daí entra naquilo que a gente tava falando também, da missão do seu dom, da sua profissão. Psicologia. Aonde você vai exercer o teu chamado. Isso. Né? Quantos missionários lá? Tem uma moça lá, eu gosto demais dela. Ela se formou em psicologia, ela fez ETED. Hoje ela já fez quase todos os cursos dentro de Jocum nessa área de psicologia, mas ela trabalha hoje na área de sexualidade e identidade. É uma das áreas que hoje em dia precisa muito. E Jocum, ela oferece escolas e trabalhos específicos nessas áreas. E ela foi se estudando, se formando, se capacitando. Você vê hoje o tanto que ela cresceu nisso para ajudar pessoas nesse sentido, que é a identidade e a sexualidade da pessoa. É muito legal. Tem escolas específicas para isso também. O que a gente vive hoje, né? Essa questão da identidade da pessoa. Sim. Que tá longe daquilo da identidade de Deus. Pessoas mudando tudo, né? A beleza, a estética e tudo mais que a gente pode ver, né? Até o homossexualismo e tantas coisas. Eu vejo que Deus dá essas ferramentas também para trabalhar com esse tipo de público. Eu vejo sim que Deus tem levantado pessoas nessa geração para ajudar e auxiliar pessoas cristãs, como a gente comenta bastante sobre o Thiago Brunet. Nossa, um cara que num período que eu tava muito assim, em crise mesmo, assim, pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? E foi através de vídeos assim que eu fui entendendo o porquê que eu agia daquela maneira. Uhum. Tipo, o porquê que eu
chegava em determinada situação, por que que eu travava? Ou por que que eu tomava aquela atitude, ou aquela decisão? E você começa a entender, né? O porquê, talvez traumas de infância, Sim. desequilíbrios hormonais, psicológicos, ou às vezes a falta de você simplesmente conversar, né? Aham. E como a própria palavra diz, né? Que a gente deve se confessar uns aos outros, né? E quanto que isso é libertador, né? Demais. Precisa, e às vezes não. E a igreja às vezes não oferece isso. Eu com o Eduardo, a gente já ora acho, uns 2 anos, todo dia, tipo 1h da tarde ali na igreja. O pastor também vai junto com a gente. 2 anos, né? Mais ou menos, né? Acho que já tá fazendo mais de 2 anos já. E a gente sempre tá ali, daí às vezes, só que às vezes o pastor não indo, e daí tipo, como a gente tem uma liberdade com o pastor, mas a gente tem um vínculo maior. Sim. Daí a gente pega e começa ali a conversar e tal. A gente pega e fala das nossas limitações, Sim. aonde que a gente As tem mazelas. as mazelas, a gente começa a confessar os pecados um pro outro ali, daí a gente para e pensa e daí fala, cara, não sou só eu. Isso Isso mesmo. mesmo. E daí, isso, às vezes, e também às vezes é coisa que se a gente falar, tipo, pra uma pessoa que seja religiosa, vai... Não tem entendimento. Tá endemoniado. É Só perderam, pode, né? já vai querer expulsar os... Entra nessa ideia mesmo de, tipo assim, a gente ter esse cuidado e entendimento pra quem falar, né? Sim. E daí, como tem a amizade, que é o que eu também tenho, eu tenho a liberdade de confessar, de falar, de dizer o que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Que é necessário mesmo, porque senão a gente sozinho não consegue. E eu vejo isso, que o próximo ali, o irmão, né, tá pra ajudar. Pra levantar mesmo, não pra ir lá e jogar Sim. pedra, né? E você quando coloca pra fora, sai aquele alívio, né? Isso. Tipo, e às vezes é coisa, tipo, é minúsculo o negócio, sim. assim, só que pra gente, que a gente quer viver uma vida de santidade, até às vezes a gente se ira com alguma coisa e tal, a gente fala, né? Tipo, a gente conversa, dá um alívio, assim, dá um descanso, né? Isso, Pra alma, assim, bem da isso. gente. Então eu me lembro uma das pregações do Encontro com Deus, que falava muito sobre sexualidade, sobre coisas do homem, né? Mais voltado pro homem, né? E o pastor ali contando, assim, né? Coisas, né? Falando, né? Desmistificando muita coisa, e eu dava risada. Eu falei, isso aí não... Como se eu não tivesse nunca passado por aquilo, né? Eu tava dando risada de mim mesmo, e sendo curado, eu dando risada dele, e eu sendo curado. Impressionante. Mas é muito bom essas coisas, né? Traz esse crescimento, né? É o que a gente chama dessa maturidade espiritual, né? Sim. Com Deus. Porque se você começa a se fechar, se você não conversa, não tem ninguém para você se abrir, você começa a achar que só você que tem aqueles pensamentos, ou só você que é tentado naquela área, e quando você conversa com alguém, você vê que talvez ele é tentado na mesma área que você. Você você passa, mas eu não sou um ET, eu não sou anormal, né? As pessoas passam por isso, né? E uma ajuda, só por simples fato de você contar, de você confessar, parece que já tira um fardo das tuas costas, né? Você se identifica, né, com a pessoa. Você fala, nossa, tá passando pela mesma situação. Nossa, sabia que eu também tô assim, né? É muito bom esse ajudar, né, no fardo, assim, né? Alivia mesmo. Suportar uns aos outros, né? Dar suporte, né? Bem isso. E coisa que a gente passa também na nossa vida, que a gente pega e leva pra uma vida toda, né? Quando a gente encontra uma pessoa que tá passando por aquilo que a gente já passou também, a gente pode dar uma palavra sobre aquilo e dizer, não, eu já passei por isso, mas eu consegui. Também é uma coisa, é gratificante. Eu imagino que o trabalho missionário teu deve ser muito gratificante. Né? Você ouvir testemunhos depois. Muitos. Quando lá no Projeto Esperança, né? Você vê como que Deus transforma, o que ele faz em cada família, né? Crianças que entram lá e saem de forma diferente. Famílias que você olha, nossa, essa família que eu não esperava, hoje a família tá fortalecida, se converteu. Várias situações assim. Pessoas que foram fazer o curso, como eu falei, que tava por um momento de depressão e já era crente. Daí você fala, ué, mas tá na igreja e tem depressão? Mas tem. Sim. E ela conseguiu sair ali junto com a gente, se encontrou na confeitaria, Deus deu uma ferramenta para ela. E outros assim, né, que a gente vai vivenciando. É muita coisa legal. É muito testemunho. E isso fortalece a nossa fé. Sim, pra gente ver como que, nossa, Deus, é isso mesmo. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor quer fazer nas pessoas, no próximo, na minha vida. E daí a gente aprende muito, né, com o outro. Essa é a verdade. Quando você
tá com o outro, com a pessoa ali, você fala, nossa, que pessoa tão simples, você aprende na simplicidade daquela pessoa. E a gente fala assim, nossa, mas eu conheço a Bíblia, né? Já li tudo, mas daí quando você vai com uma pessoa tão simples, uma coisinha que ela fala, você fala, nossa, eu aprendi tanto com aquela pessoa, entendeu? Sabedoria, né? Sabedoria. E ela vive aquilo, então você fala, Jesus, eu preciso melhorar. É porque a gente é missionária, mas também não é aquela, né? Não sei tudo, tô crescendo também, crescendo na fé, amadurecendo, tendo novas experiências. E aí quando você encontra pessoas assim, e quando você vê também pessoas que já estão ali, que você vê lá dentro, que já são bem mais velhos que eu, quanto que eles já passaram dentro de missões e você olha, nossa, que legal, a pessoa tá velha, ela passou tudo isso, ela conta cada testemunho, cada experiência. É outra coisa pra te fortalecer também, que você fala, não, é assim que eu tenho que continuar mesmo, Deus. E também, às vezes, a gente escuta coisas que chacoalham a gente, né? Pra gente voltar pra uma... Teve um dia que eu tava assistindo um podcast, daí o cara tava falando sobre ser mais ousado pra orar pelas pessoas por cura, Daí eu peguei, nossa, aquele podcast mexeu comigo, nossa, mexeu de um jeito assim, daí no outro dia eu ia ministrar a palavra, Deus direcionou pra aquilo lá Mas mexeu assim, eu peguei e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque eu não tô vendo essas coisas acontecer na minha vida, eu preciso ver também. E é bom que chacoalha a gente, às vezes um testemunho da pessoa a gente tira a gente, porque às vezes a gente começa a entrar numa zona de conforto, né? E a gente precisa ser movido dessa zona de conforto. Verdade. Mas interessante, né? Como que a gente tem acompanhado aqui vários testemunhos de pessoas diferentes. E às vezes você tem um pré-julgamento, né, sobre aquela pessoa. Mas quando você começa a saber um pouquinho da história daquela pessoa, você começa a entender o porquê que a pessoa age daquela maneira, né? Ou por que a pessoa se comporta daquele jeito, né? Os traumas da infância, tudo aquilo que vem, tudo que aquilo carrega uma pessoa, né? E se a pessoa não tiver um dia um encontro real com Deus, se não tiver uma pessoa que vá lá e pregue, fale de Jesus para aquela pessoa, como que as pessoas vão ouvir a palavra se não há quem pregue, né? Como a própria palavra vai dizer, né? E quanto gratificante é. Eu tive então uma experiência bem marcante na minha família. Agora faz alguns meses atrás, de um tio meu. O meu tio e minha tia assim, iam na igreja, assim, mas não eram convertidos realmente, assim. E meu tio teve câncer. E eu pude acompanhar ali, tipo, o fim da vida dele, assim, de câncer. Tipo, você ia lá, levava uma palavra, Kelvin, ele recebia. Mas quando você ia novamente lá, tipo, ele tava daquela mesma maneira que tava anteriormente. E você levava a palavra, eu falei, mas Deus, parece que não tá adiantando, né? E eu levava o pastor, eu levava outra pessoa lá, né? Pra ver se mudava na palavra, né? Pra ver se acontecia, né? E teve um dia, uma semana antes dele falecer, eu e o pastor, a gente foi lá, conversamos com ele, assim, tal, né? Falamos do amor de Deus, mais uma vez, né? Oramos por ele. E naquela semana, que ele mudou. Ele parou de falar palavrão. Ele viu que ele tava mais tranquilo, calmo, né? Mas uma pessoa com câncer, em estado debilitado, emocional, todo arrasado, né? E naquela semana, tipo, minha tia fala que ele houve a conversão de um homem totalmente arrogante, confiante, que nunca tinha pedido perdão. Chamou a minha tia, assim, ele não tava nem conseguindo falar mais, chamou ela do ladinho e pediu perdão pra minha tia. E depois ele foi desfalecendo e morreu. Olha só que interessante, né? Tipo, nossa, isso marcou minha história. Nossa, tipo, eu fui um missionário que fui lá, levei, era em Guarapuava, e eu ia lá, levava uma cesta básica pra ele, ia lá, levava compra e levava a palavra também pra ele. Nossa, o quanto que tipo se marcou na minha vida. Morreu em paz, né? E morreu em paz. Através da minha vida, outra pessoa foi alcançada. Eu fui um canal de bênção, né? Quanto isso que é gratificante. E você deve ter imensas histórias também, parecidas com essa, e o quão é desafiador você pregar a palavra. Às vezes é cansativo, né? Eu imagino, né? Você que vive 100% dessa área, mas o quanto que é gratificante também, quanto Deus te conforta,
ou que Deus te sustenta. Deus que te sustenta literalmente, né? Em tudo. Passa os momentos difíceis, os momentos alegres, você sabe que ele tá ali com você, né? Em todo o tempo. Todo tempo. Independente. Eu sempre lembro aquela historinha que contam, né? A pessoa, ela tá vendo duas pegadas, né, na areia, né? Tá caminhando na areia. E daí chega num ponto que ela olha e só tem duas pegadas, não tem de quatro, de duas pessoas, só tem de uma pessoa. Daí ela pega e fala: Deus, no momento mais difícil da minha vida, você me abandonou, né? Não tá. Daí ele fala: não, eu tava te carregando no colo. Por isso que só tinha pegada de uma pessoa, né? Eu acho muito interessante. Eu ouvi faz muito tempo essa história. Eu acho interessante, porque realmente quando a gente tá debilitado, Deus tá carregando a gente no colo. Quando a gente se sente fraco, é aí que a gente é forte, né? Até vai levar a palavra pra alguém. Parece que quando você tá se achando que você não vai conseguir fazer porque você tá mal, parece que flui da melhor maneira possível, porque eu acho que você fica dependente de Deus. Né? Entra bem dentro daquele versículo, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Quando a gente lê lá todo o texto, né? A gente vê que ele tá falando ali. Que Paulo já passou? Mas tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar na escassez, como também posso ser na abundância. Ou posso passar em várias situações, mas eu sei que Deus me fortalece. Eu posso estar num momento triste, mas Deus me fortalece. Eu posso estar na pobreza, Deus me fortalece. Mas eu também posso estar na abundância, Deus me fortalece. É tão interessante que dentro da missão é bem isso. Um dia você está comendo assim, nossa, aquilo ali, um churrasco. Ou você foi convidado para comer na casa de alguém. Naquele dia você está comendo um banquete. E no outro dia você tá ali, às vezes, comendo só um pão com margarina. Entende? Então, você passa por esses momentos assim, você fala, nossa, eu posso estar por todos os momentos, mas Deus me fortalece. Paulo fala, né? Ele passou por tantos naufrágios, tantas coisas, ainda assim Deus fortaleceu ele em todo o tempo. Não só no momento da alegria e tudo mais, mas nos momentos da dificuldade, qualquer situação, a gente é fortalecido por ele. Tua última palavra. Qual dica que você daria? O que você falaria para as pessoas que estão começando e iniciando na fé e tem essa chama acesa de fazer missões? O que você falaria para elas? Eu diria assim, para dizer para o Senhor, eis-me aqui. Porque ele acredita que a gente pode fazer algo por ele, né? Por ele, que é por ele. Não é por mim, nem por mais ninguém, mas é por ele. É se dispor mesmo e falar, Deus, eis-me aqui. Leva-me aonde tu queres, né? Porque foi o que eu sempre falei pro Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, a tua obra, aonde o Senhor quiser. Essa é a minha dica, né? E deixar Deus fazer. Porque às vezes a gente fala, eis-me aqui, mas daí quer dar um jeitinho. Mas tipo assim, deixar Deus agir, deixar Deus fazer. E você, se tiver que dar um passo, se Deus tá chamando pra você fazer alguma coisa, faça. Faça. Mesmo com aquele medo, com aquela situação, mas se Deus tá falando, dá um passo. Dá um passo de fé. Quantos caras que a gente vê aqui, né? A palavra de Deus que só... Gente, Abraão, ele foi. Não conhecia, não sabia, mas ele só ouviu, ele foi. Isso é fé. Só ir, obedecer mesmo. Cumprir aquilo que ele quer. Amém, então. Vamos chegando ao fim, né? De mais esse episódio. Gostaria de agradecer muito por esse tempo que você dispôs a vir conversar com a gente. Que, nossa, foi edificante, né, Kelvin? Nossa, meu coração se encheu de alegria. E eu senti a presença do Espírito Santo muito forte aqui de você falando desse amor. O olho dela brilhava enquanto ela falava de missões. Você vê que tá no coração dela. Quão bom é a gente conversar com uma pessoa assim que a gente, como eu cheguei aqui, já comentei, né? A gente não se conhece, mas o nosso espírito é o mesmo, é o Espírito Santo, né? Não, é verdade. E converge as conversas, né? Cara, hoje, e foi muito de Deus essa conversa. Eu peguei, eu tinha que levar um negócio lá pra ela. Na verdade, não era pra ela, é pra irmã dela. Daí eu cheguei lá, bati, abriu a porta, eu vi ela assim, e foi bem rápido, né? Foi. Eu cheguei e vi ela, eu entrei dentro do carro. Eu mandei uma mensagem pra Jana, eu falei, Jana, será que, né, eu pergunto, será que ela não vai lá no podcast e tal, porque eu sabia da história de missão e tal. Daí já mandei mensagem pra você antes daí mandei mensagem pra Ciane, daí deu tudo certo. Daí, cara, ela vai viajar amanhã, hoje, na verdade, de madrugada. Vocês vão bem E se dispôs a estar aqui, né,
Tipo, nem sei quanto tempo que deu, porque esses dias eu achei que tinha dado um pouquinho, já dava quase 2 horas. É quando a gente vê, né? O tempo voa e eu acredito que se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar horas e horas, porque de Deus a gente tem muito pra falar. Sim. Mas muito obrigado de ter aceito esse nosso convite. E próxima oportunidade, queremos você aqui novamente, quem sabe com o teu esposo aqui, para compartilhar as ideias juntos aí, pra gente conhecer mais e mergulhar mais nesse campo missionário aí. E que Deus abençoe a tua vida. Amém. Eu que agradeço, eu gostei demais também. Primeira vez que eu participo de um podcast, é bem legal. É bom ter essas experiências, né? Eu que agradeço, porque eu vim falar aquilo que eu amo, né? E como eu falei, eu fui chamada para isso. Fazer missões, falar de missões, falar de Jesus. Então, para mim é gratificante. Muito obrigada. A gente que agradece. Então, vou pedir mais uma vez que você curta, comenta, compartilha nas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube. E esse canal é para abençoar a tua vida, a vida da tua família e de todos os nossos amigos. Valeu! Valeu, galera. Fortalece nós.